Meus amores, hoje eu vou trazer um livro. Espero que o áudio esteja bom, espero que a visualização do quadro também esteja boa. Eu tô lendo Segredos da Mente Milionária. Ainda não terminei ele, mas é um livro bem bacana. E aí, o autor, né, o Harvard, ele fala o seguinte, que não basta ser a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa na hora certa e no lugar certo. E ele fala muito da questão de finanças também. E aí ele usa alguns comparativos. Ele fala que nós somos uma árvore. Você é uma árvorezinha. Eu sou quase um Picasso, vocês estão ligados. E aí, o que que acontece? Esse aqui é você. As pessoas, elas não te conhecem pela a estrutura da árvore. Elas te conhecem pelos seus frutos. Ana, e o que que seriam os meus frutos? Harvard, ele fala o seguinte, que os seus frutos não é nada menos do que o seu resultado. Perdoa a letra aqui, viu, gente? Não é nada menos do que o seu resultado. As pessoas, elas não vê aquilo que você passou. As pessoas, elas veem apenas os seus frutos. Só que o que importa não é o que acontece no teu exterior, né? A maioria das pessoas tem aquela questão de, eu sou igual o cliente Tomé, eu só acredito vendo, eu tenho que ver para crer. E aí ele usa um comparativo da energia. Ana, como assim da energia? Você vê a energia? Não, né? Você vê a questão da eletricidade que faz os seus eletrodomésticos funcionar, mas você não vê a energia. Porém, se você meter o dedo na tomada, você vai detectar que a energia está lá, né? Então, a mesma coisa é a questão do dinheiro, a mesma coisa é a questão da tua mentalidade, a mesma questão é a questão dos teus ganhos. Só que as pessoas, elas não veem o caminho que você percorreu. Elas só conseguem detectar aquilo que o seu exterior mostra, que são os seus frutos. Se você tem uma casa, se você tem uma família, se você tem um bom emprego, ninguém vê o caminho que você percorreu. E aí ele fala bem assim, por que algumas pessoas têm tanto e outras pessoas têm tão pouco? Simples. Porque o que importa de verdade é isso aqui, ó. É a semente. Qual a semente que você tem plantado hoje? Qual é a semente que você tem colocado na sua para que você dê uma árvore? Porque às vezes você é uma árvore. Só que assim me perdoe a palavra, às vezes você é uma árvore cheia de fracassos, cheia de resultados ruins, cheio de, como é que eu posso dizer, com uma família desestabilizada, com as finanças todas quebradas, trocando de emprego o tempo inteiro, ou às vezes com a saúde mental sempre abalada, mas você não percebe qual foi a primeira semente que você colocou aqui. Vai interferir nas tuas raízes. As raízes que você tem hoje foram geradas pela sua semente. E sabe qual é o mais importante? É o que acontece aqui. Como assim, Ana, o que acontece aqui? É porque o que acontece ali é o seu interior. O que que você tem plantado? O seu interior. Porque se você não plantar bem o seu interior, consequentemente você não vai crescer uma árvore bonita. Consequentemente você não vai ter bons frutos. Porque isso aqui é o exterior. É o que todo mundo tá vendo. As pessoas veem o emprego que você tem. As pessoas veem a família que você tem. As pessoas veem a forma como você se comporta o tempo inteiro. Mas ninguém vê aqui, ó, o interior. Porque o interior é igual aquele pessoal fala, eu preciso ver para crer, mas o interior você não vê, você sente, você modifica, você altera ele. E aí ele fala no livro que nós temos 4 M's. Anne, o que seriam esses 4 M's? E aí o que que acontece? Você é regido por 4 M's. O seu interior, ele é constituído por 4 M's. Ana, quais são meus 4 M's? É o seu mundo físico, o seu mundo mental, o seu mundo emocional e o seu mundo espiritual.
Esses 4 elementos, não sei se dá pra vocês verem. Acredito que talvez dê, talvez não dê, amém, Deus. Mas enfim, basicamente, deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente, são os elementos que constituem o teu interior. E aí, é aquele momento que você vai refletir como tá meu mundo físico, meu mundo mental, como é que tá o meu mundo emocional e meu mundo espiritual. Todo mundo acredita em alguma coisa, né? E aí, passando dessa parte, ele fala sobre o processo que te gera riqueza, que te gera ganhos, que te gera resultados, que é o. E no livro, ele fala sobre o que pode modificar os teus resultados, o que pode alterar a sua árvore, o que pode alterar você. Como eu vou me mostrar no exterior de acordo com como está o meu interior. E o seu interior, fora a questão dos mundos, né? Mundo físico, emocional, mental, espiritual, a gente passa por um processo chamado PPSAR. Ana, o que seria esse processo? Que ele fala aqui no livro. Ele conta que a gente tem uma programação. Se a gente conseguir alterar a programação, a gente consegue alterar os demais fatores. Ou seja, você tem uma forma que você é desde pequenininho, porque você aprendeu a ser assim desde novinho. É uma programação, andar assim, falar assim, se comportar assim. Se acontecer tal coisa, eu reajo de tal forma. Porque eu aprendi isso com os meus pais. E se eu altero a minha programação, consequentemente, eu altero os meus pensamentos. Tudo acontece quando você começa a trabalhar aqui. Aqui é o primeiro ponto, é a parte chave. Quando você decide alterar aquilo que você anda pensando. Porque os seus pensamentos, eles irão resultar na questão do seu sentimento. Por isso que é chamado de PPSAR. Isso. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. Se você está com pensamentos bons, você vai ficar alegre. Se você tiver com os pensamentos de tristeza, você vai chorar, vai ficar triste, vai ter aquele sentimento de angústia. Se você tiver feliz, estiver apaixonado, vai resultar em outra forma. Então, assim, tudo começa nos teus pensamentos. Dos pensamentos, você vai para a parte da ação. Você se programa para aquilo, você pensa, você cria um sentimento e aí você faz a ação daquilo que foi gerado. E a ação faz o último fator, que são os seus resultados. Então, se você tá colhendo o que não gostaria, você tá plantando errado. Algo tá errado lá, na sua semente. Tem alguma coisa errada na semente. O que eu estou plantando? Qual tipo de programação que eu tenho feito? Qual tipo de pensamentos que eu tenho tido? Qual tipo de influências que eu tenho tido? Quais são os sentimentos que normalmente predominam a minha vida? Se você conseguir avaliar isso, se você conseguir enxergar isso, você consegue mudar a sua mentalidade para ter resultados maravilhosos. Resultados que você realmente procura. Ana, mas assim, eu já plantei coisa que eu não queria ter plantado e eu não sei como é que eu faço agora. O que eu faço? Sabe aqueles senhorzinhos que quando começam a arar a terra, que ele vê que a planta tá podre, que a árvore não tá vingando? Você já deve ter visto isso, deve ter alguém já do Nordeste, do interior, que faz isso. Se arranca tudo e começa a se plantar do zero. Antes começar do zero e futuramente gerar frutos bons, do que ser uma árvore que nunca vai produzir nada, ser uma árvore estragada, porque o teu interior diz tudo sobre você. E grande beijo ali nos olhos, se você gostou disso. Curte, compartilha, porque me ajuda demais. Eu não ganho nada fazendo isso, é só porque eu gosto mesmo de aprender e passar aquilo que eu aprendi e eu super recomendo.